Conte. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro, tendo como ênfase a sociologia da religião, catolicismo militante, mestre em Ciências Sociais, com dissertação sobre pentecostalismo na Baixada Fluminense e licenciado em História pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor adjunto na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, onde leciona no setor de História da Ásia, com ênfase nos períodos modernos e contemporâneos. Alô, minha voz é meio grossa, mas acho que dá para me ouvir até com o microfone. Boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer a equipe do Pulsar, e eu acho assim, uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa bem nobre, ter alunos, né, que envolvidos em atividades como essa, e eu dou os parabéns a vocês por estar mantendo essa sequência de palestras, de trabalhos, e no qual eu me enquadro, eu me sinto bastante honrado de estar presente com vocês. Deixa eu dar uma aqui. Gente, o assunto, ele não tem outro assunto que esteja mais em voga hoje do que falar sobre Islã. Falar sobre Islã é certeza de que você vende jornal, que você vende livro, qualquer coisa que você fale sobre muçulmanos, qualquer coisa que você fale sobre o véu, que você quiser falar sobre Síria, Oriente Médio, nos dias de hoje é uma mercadoria muito vendável. As pessoas apostam nessa produção, e a quantidade de livros publicadas ultimamente a respeito, principalmente do Estado Islâmico, como esse livro aqui, um deles, eu venho acompanhando esse material antes de ser traduzido, e eu venho também acompanhando o que se traduz para o português. Porque nem tudo que se traduz é de qualidade. Às vezes você tem material propagandístico, material que foi feito por jornalistas apenas no calor do momento e não representa muito o que realmente está acontecendo nos países do Oriente Médio. Mas, assim, já começo criticando o próprio tema. O nome Mundo Islâmico é o nome de uma disciplina da casa. É uma disciplina do curso de História, no qual eu revezo com o professor Sérgio Krieger. Ele também trabalha com essa disciplina. E, já de início, toda vez que eu vou trabalhar com essa disciplina em sala de aula, eu critico o nome da disciplina. Eu costumo falar que Mundo Islâmico não existe. Porque mas não a culpa seja da Unilab, ou de quem criou a disciplina, ou de quem propôs o tema. Mas é uma coisa muito corriqueira e muito comum você colocar todos os muçulmanos em outro mundo. É querer falar o mundo das mulheres como se as mulheres fossem alienígenas, morassem em outro mundo, parece que é um outro planeta feito por mulheres. O mesmo acontece com os muçulmanos. Você tem um mundo islâmico que é diferente do mundo normal, do mundo normal, o mundo comum não seria o mundo muçulmano. O mundo islâmico é um outro mundo. E essa dicotomia, ela não é acidental, essa dicotomia ela é proposital. Como diria o Eduardo Said, que é um cientista muito famoso e referência obrigatória quando você fala sobre o Oriente, ele vai dizer que isso é nada mais, nada menos do que uma maneira orientalista de você lidar com certos sujeitos. Você objetifica esse sujeito através de um discurso e transforma ele num discurso. Então, ele é um mundo islâmico ou qualquer outro adjetivo que você venha dar a esse, entre aspas, mundo. Então, assim, por exemplo, o que seria o mundo islâmico hoje? Se eu perguntasse a qualquer um na plateia aqui, que está me observando, vocês apontariam quase que obrigatoriamente para o Oriente Médio. É quase consenso você falar sobre o mundo islâmico e você falar de Oriente Médio. Principalmente porque hoje a Síria é o ponto principal dos conflitos que envolvem pessoas de religião muçulmana e um dos países de maioria muçulmana que mais está em voga na televisão, nos jornais. Mas eu posso dizer para vocês que a Síria não é grande coisa em comparação de quantidade de muçulmanos. E o maior país muçulmano fica na Indonésia. Então, se nós fôssemos falar do mundo islâmico, nós pegaríamos algo parecido com isso aí. Primeiro slide, por favor. É algo parecido com isso aqui. Olha a quantidade de muçulmanos que você tem aí.
Eu não vou ficar apontando, né, quem tem quantos, o próprio slide se auto-explica, e você vai ver que o mundo, a Ásia, né, por completo, né, boa parte da Ásia, né, vai até a Mongólia, Indonésia, Brunei, e principalmente a quantidade de gente que você tem, de 86% a 100% de muçulmanos, né, pela população, que você tem na Turquia, na Síria, no Iraque, naquele meiozinho da Ásia ali, você também tem no Egito, na Líbia, na Argélia, Marrocos, Mauritânia, Chad tem um pouco menos, mas, quer dizer, não há um mundo islâmico porque os muçulmanos estão em todo lugar. No Brasil, eles são cerca de 0,6% de brasileiros muçulmanos. E pouca gente pensa nos nossos irmãos muçulmanos aqui do Milagre, que são africanos, que vêm da Guiné, na sua maioria, e que estão parte desse mundo muçulmano, que é muito mais amplo e muito mais elástico do que nós costumamos ver na televisão. Então, eu acho que quando nós ampliamos a discussão, quando nós vemos a enorme diversidade, né, e uma enorme quantidade de muçulmanos no mundo, nós já damos um primeiro passo para entender, que os muçulmanos não são todos árabes, que os muçulmanos não são todos africanos, ou não são todos asiáticos, mas que em detrimento desse ou aquele lugar, a quantidade de muçulmanos ela vai além da genética, ela vai além da questão racial. Você, por exemplo, e eu tenho complicações sérias com o Oriente Médio, eu tento definir bastante o Oriente Médio, no que chamamos de Grande Oriente Médio, eu adoro mostrar livros, que quiserem, depois peguem comigo para ver o nome, o Grande Oriente Médio, uma definição que eu me apego muito. O nome do autor é Paulo Fagundes Vicentini, da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele mostra que nesse Grande Oriente Médio, que seria um Oriente Médio mais ampliado, mais elástico, você tem diversos povos que não são minimamente parentes. Somente no Irã você tem cerca de 16 etnias diferentes. No Paquistão você tem os Urdus, os Pashtun. Você tem, deixa eu ver, para dar um exemplo, no Irã você tem curdos, desculpe, no Iraque você tem curdos, assim como no sul da Turquia. Quer dizer, é uma diversidade biológica bem diferente, onde os iranianos são persas, enquanto os iraquianos são árabes e os turcos são turcos. Cada um fala uma língua diferente. O turco não entende árabe, o árabe não entende persa. Ainda que os persas e os turcos e os árabes até 1923 escrevessem com os mesmos caracteres, um árabe não conseguiria ler um papel escrito em turco, mesmo utilizando os mesmos caracteres. Por exemplo, eu uso os mesmos caracteres que o francês, mas eu não sei ler em francês. É um bom exemplo. Então, usar os mesmos caracteres não quer dizer que você tenha a mesma cultura, o mesmo povo. E isso denota que a nossa ignorância ocidental é tanta que nós não conseguimos entender que há diferenças no nível étnico nesses países e que não existe um mundo muçulmano feito por árabes. A diversidade é muito grande. Você pega na Albânia, você tem a muçulmana, na sua maioria, brancos de olhos claros, que são do leste europeu. São europeus, albaneses, não são minimamente parecidos com árabes. Isso é só para dar um exemplo de quão grande é a diversidade desse, entre aspas, mundo árabe. Mas há uma diversidade ainda maior, que eu acho interessante ressaltar, que é a diversidade dentro do próprio Islã. E eu queria, por favor, próximo. Eu não vou explicar minimamente isso aqui, porque nós perderemos mais ou menos um semestre para poder explicar isso aqui. Mas, só para você ter uma ideia, você vai ver que existem algumas separações, principais, que todo mundo já ouviu falar. Você tem no Islã, você tem uma divisão entre, principalmente, Sunni e Shia, que nós chamamos de sunitas e xiitas. Dessa divisão você vai ver que há toda uma árvore enorme saindo de cada um deles. Você tem não alinhados, como os harijitas e baditas, lá no final, que a gente quase não menciona. Você tem aqui os Ahmadiyya, que também ninguém quase não menciona. Os grandes galhos do Islã. Você teria os xiitas, que não vamos mergulhar nisso porque perderíamos muito tempo e não chegaremos a lugar nenhum. E você tem os sunitas, com as chamadas 4 escolas de pensamento islâmico, chamadas 4 escolas de jurisprudência,
4 maneiras de entender o Islã dentro apenas do ramo sunita. Então, quer dizer, isso é só para vocês terem uma ideia da complexidade do tipo de Islã que você está falando. Não estamos falando do muçulmano, porque não há como você ter isso no singular. Então, existe uma piadinha ridícula, né, que o pessoal fala assim: não, isso aqui não é igual. Igual é um caminhão cheio de japonês. Todo mundo já viu essa piada antes. O que é isso? É você tentar colocar como igual o que é diferente. Você coloca na mesma chave de leitura uma nacionalidade, uma religião, uma etnia, seja o que for, e fala: é todo mundo igual, eu não consigo ver diferença nenhuma entre eles, mas nós somos diferentes. Aí nós partimos novamente para o Said, quando ele fala desse apagar das diferenças relacionadas ao quesito religião, ao quesito etnia. Eu não duvido nada que vocês que estão aqui, principalmente vocês africanos, sofram em não serem reconhecidos como tais. Não, eu não sou guineense, eu sou angolano. Não, eu não sou angolano, eu sou moçambicano. Caramba, é óbvio a nossa diferença. Né? Então você vai ver que para vocês é óbvio, mas para muita gente não é. Isso também é uma forma de reduzir a uma identidade única o que é plural. E o que está acontecendo no mundo islâmico, entre aspas, hoje, eu vou repetir essa palavra, ainda essa frase, ainda que não seja, que eu não concorde totalmente com ela, é que está havendo um trabalho de redução da identidade dos muçulmanos para um conhecimento puramente étnico, né, e um excesso de informações que fazem esse mundo islâmico e os conflitos que estão dentro dele, que são conflitos que qualquer sociedade pode ter, passem a ser únicos e passem a ser gerais dentro desse mundo. O que quer dizer que sempre ocorre crise dentro do mundo islâmico, né, e que esse mundo islâmico é um grande problema cheio de árabes. Então isso é vendido pela mídia, isso é veiculado, né, na mídia internacional, e ninguém consegue entender a diferença de A para B. Ninguém consegue minimamente entender qual a diferença de um para o outro. Não que ninguém seja obrigado a entender, mas seria muito bom se tivéssemos condições de diferenciar um inglês de um americano, que é muito mais fácil. Então, por que não conseguimos distinguir um turco de um persa? Porque não é conhecimento hegemônico. Não se faz hegemonicamente. Esse conhecimento é um conhecimento periférico. E ele é supostamente não tão útil como diferenciar Londres de Washington. Então, isso você tem que saber. O resto, né, fica mais para o periférico. O que acontece hoje em dia, principalmente nos países, né, ocidentais, eu estou citando aqui alguns autores que trabalham com o tema, né, você tem um livro chamado Império, um livro, eu não sou muito fã dos autores, né, mas é um livro muito interessante, que é do Antônio Negri e do Michael Hart. Esse livro, ele tenta explicar um pouco dessa questão do domínio mundial, né, da hegemonia mundial. Ele fala não só dos Estados Unidos, como a forma ocidental de dominação, e ele fala que essa dominação hoje está espalhada pelo mundo, ela não é apenas nos Estados Unidos, ela é quase como se fosse computação em nuvem, que você consegue jogar tudo para a nuvem e o seu arquivo está no seu tablet, está no seu celular, está no seu computador. Então ele fala o seguinte: a dominação agora está no nível nuvem, não com essas palavras. Ela está diluída em um ambiente que não é mais identificável. Mas o bom é que quando você ataca os Estados Unidos, você ataca o centro do império. Assim como você faz na Inglaterra. É como o seu computador ele pode acessar a nuvem e buscar aquele arquivo. Então, para poder ter essa dominação, para essa dominação fluida acontecer, é necessário, né, que você tenha que seguir algumas regras. Uma dessas regras é você manter um mundo em crise, mesmo que ele não tenha. Mesmo que o mundo não esteja em crise, você tem que dar a aparência de que é necessária a intervenção, porque eles precisam urgentemente de você, porque estamos em crise. É o que acontece no Oriente Médio desde a década de 70. Aparentemente, para quem não conhece muito do assunto, aquilo, né, entre aspas, aquilo que seria aquele mundo, como diz um amigo meu, né, aquele pessoal, aquele povo, como se fosse um povo só, um lugar só, vive guerreando, né, e aquele pessoal ali é só crise, é um continente tem muita crise, muita guerra. Mas aí você para e pensa, a última guerra do Irã foi em 1988. Nós estamos em 2016. 88. Nunca houve guerra no Azerbaijão, no Turcomenistão,
A União Soviética tomou conta daquilo ali. Mas você vai ver que ninguém nunca invadiu a Arábia Saudita. Então, quer dizer, que crise é essa? É que ele fala da nossa crise da Previdência. Que crise é essa? Né? O que está acontecendo? Está acontecendo o que acontece em qualquer outro lugar do mundo. No Rio de Janeiro tem uma guerra civil contra as drogas. É o tráfico que você está passando na rua e leva um tiro de fuzil. A quantidade de mortes por bala perdida no Rio de Janeiro é quase a quantidade de mortes das vítimas de Homs na Síria. Então você vê a guerra em todo lugar. Mas quando a guerra é no Oriente Médio, ela não. É coisa de muçulmano. É coisa de árabe. Aquele mundo é muito complicado, muito perigoso. Então, para tentar tirar esse estigma, é para tentar dar um pouquinho de luz, que eu resolvi, né, propor essa ideia de, caramba, é possível a gente explicar um pouco mais. Então, o que eu pretendo fazer é explicar, assim, em 10 minutos um pouco, do que é o Islã, né, assim, para poder vocês entenderem do que nós estamos falando, né, que é mais ou menos aquilo ali. E eu não vou chegar e dar um curso de História da Ásia, né, desde o século VII até 2016, que não faz nenhum sentido. Mas só para você ter uma ideia, o Islã, pensando como um muçulmano pensaria, não existe as religiões, existe a religião de Deus, na cabeça de um muçulmano comum, básico. E Deus se manifesta para a humanidade ao longo da história. É mais ou menos a forma linear inaugurada pelo judaísmo no 3º milênio de Cristo, no 2º milênio de Cristo, desculpa. Esse momento, esse formato linear de contar a história de Deus, né, Deus se manifestando no povo judeu, aquela história que nós temos no Velho Testamento, é a mesma forma de pensar no Islã. O que acontece é que aqui no Alcorão, quem quiser depois também pode dar uma olhadinha, o que acontece é que para um muçulmano, né, que conhece um pouco da sua religião, o Islã é nada mais, nada menos do que a continuação do que nós chamamos de grandes religiões mundiais. Assim, 95% igual ao cristianismo, exceto que o muçulmano não acredita que Deus possa ter filhos. Então, o muçulmano acredita em Jesus, em Maria, em Abraão, Moisés, Adão. A narrativa teológica que acontece no Alcorão é a mesma narrativa teológica do Antigo Testamento. E um pouco do Novo. Tem o nascimento de Jesus aqui no Alcorão. Então, para o muçulmano, o que aconteceu? Deus falou com Abraão e entregou uma religião, né? Essa religião foi testificada por Moisés, seguiu o caminho, quando chegou na época de Jesus, ela estava desencaminhada. Aí veio Jesus e colocou o trem nos trilhos. E daí você tem o Evangelho de Jesus. O problema é que, segundo o Islã, mais à frente, o trem descarrila novamente. Segundo os muçulmanos acreditam, há uma inclusão de coisas que estariam nas escrituras que não foram colocadas por Deus. Então essa, entre aspas, contaminação mundana nos escritos sagrados necessitaria uma nova revelação. Então, para os muçulmanos, vem Muhammad, que vocês conhecem como Maomé, no século VI, né, 610 até 632, e refaz, né, toda a profecia. E, segundo os árabes, né, turcos, persas e muçulmanos em geral, é a mesma religião de Moisés e Abraão e de Jesus que continua através de Maomé, né? Então, seria uma religião só na cabeça de todo clérigo muçulmano. Segundo, olhando agora assim, olhando do espelho retrovisor do muçulmano para trás, você veria as outras religiões seguindo o caminho e os muçulmanos um pouquinho na frente, porque teriam a profecia, a escritura mais moderna, mais atual das outras escrituras, que continuam a sua tradição religiosa. Então não há uma quebra de religião para o muçulmano. Mas segundo Talal Assad, que é um antropólogo que hoje todo mundo gosta muito, ele fala que essa ideia, e a ideia de religião, de religiões, de a minha é uma, a sua é outra, ela é uma construção muito moderna, ela é uma construção do século XVII, XVI, dentro da modernidade, onde você obrigatoriamente tem que ter uma esfera que fale religião é uma coisa, política é outra, né, economia é outra, e você encapsula a religião dentro de um conjunto de regras e clérigos, e você proíbe que qualquer coisa que não seja aquela religião, aquele pensamento possa fazer parte disso. Um exemplo, você pega a Espanha muçulmana, que foi extinta em 1492. Até 1492, dentro
da mesquita de Córdoba existe uma catedral cristã. Imagina isso. Dentro de uma mesquita tem uma igreja. Porque os cristãos oravam no dia de domingo naquele lugar. E os muçulmanos na sexta-feira. Não havia nenhum problema quanto a isso. Porque não havia nenhum limite. Não posso fazer isso que eu sou cristão. Desculpa, eu não posso fazer isso que eu sou muçulmano. Então essas ideias, elas são muito modernas, elas são muito atuais. De você ter uma barreira de dogma que te impede de compactuar, de comungar com o outro. Né? Os cristãos da Arábia, da Espanha, eram chamados de moçárabes. Porque eles, às sextas-feiras, de vez em quando, iam para o culto muçulmano também. É que nem o pessoal da Assembleia de Deus para visitar o pessoal da Universal, de vez em quando. Tem um problema lá, vou fazer uma questão de descarrego na Universal. Não havia nenhum problema. Você visita ele, que visita você, porque é muito mais um ethos, uma visão de mundo, do que uma carteirinha, do que um limite. Ao contrário, era uma abertura para você dividir e compartilhar conhecimento e experiências religiosas. Mas isso, na modernidade, ele vai acabar. E agora temos abismos enormes, intransponíveis, que para todo mundo é muito bom. Para o cristão é uma maravilha, porque eu tenho razão. Para o muçulmano é outra, cara, quem tem razão sou eu. Então a razão, ela foi privatizada. A privatização da razão vai acontecer na modernidade. E essa privatização da razão gera conflito, naturalmente conflitos. Então não é o Alcorão que tem conflito. O Alcorão, como qualquer outro livro religioso, tem sangue até onde não poder mais. Porque todo livro religioso tem. É só pegar o Antigo Testamento. Você vê que também tem um monte de guerra, tem gente matando criança, tem gente derrubando Jericó, e tem gente invadindo Midian. Então não é nada inédito você ter um livro de regras onde em algum momento você tem guerras, sangue. Existe sim no Alcorão. Sim. Não há como negar. Existe sim na Bíblia. Existe sim em qualquer outro livro sagrado. Desde que ele queira ser o livro sagrado de uma religião. Então, o problema é que você escolhe o que fazer com uma mensagem religiosa. Então, o terrorismo não seria cristianismo. Assim como queimar bruxa na fogueira não é coisa de cristão. Hitler era cristão. A Segunda Guerra Mundial foi toda feita por cristãos. Mas ninguém coloca isso na conta dos cristãos. Mas se um muçulmano se explode em Damasco, é coisa de muçulmano. Mesmo que não seja por causa da religião. Mas ele era muçulmano, logo pressupõe-se que foi por causa da religião. É que nem os arqueólogos que vão descobrir coisas antigas e eles sempre acham que tudo é um templo religioso. Não, isso aqui deve ser religioso. Às vezes era uma caneca de cerveja e eles acham que aquilo ali era um negócio de tomar um vinho ritual, porque o antropólogo adora religião, adora culto. Então, essa abordagem ela tem que ser refeita. Nós, como acadêmicos, universitários, nós temos a obrigação de interessa a sua religião. Não é uma questão de defender a minha ou a sua ou a dele. É uma questão de você falar, abrir o jogo e ser um pouco honesto com as pessoas. Um pouco de honestidade acadêmica. E vocês, a sua maioria, vai ser professor daqui. E vocês vão fazer essa diferença dentro da sala de aula. Eu trabalhei com ensino médio durante mais de 10 anos. Eu tenho cadeira de ensino médio. Ano passado, estava dando aula no ensino médio. Então, eu tenho vasta experiência de como lidar com um aluno de 13 anos, de 15 anos. E eu sei que você faz diferença. Quando você trata um tema como esse, e você explica o que está acontecendo na Síria. Mas não entendo o que está acontecendo. Mas é uma questão pontual, política, e não tem nada a ver com Allah. Entendeu? A Rússia não é muçulmana. Então, aí você vai ver que há problemas mais amplos. Pegando essa questão da Rússia, eu botei alguns pontos aqui. Um deles, eu chamei de intervencionismo na história das sociedades muçulmanas. Uma coisa que ficou marcada tanto nas sociedades muçulmanas asiáticas, como nas sociedades muçulmanas africanas, foi a presença do europeu. O europeu, como nós podemos até ver vimos naquele mapa enorme, a África foi toda recortada, tirando a Etiópia. Tirando o reino de Aksum, que é o reino da Etiópia, tudo foi recortado pela Europa. Então os europeus entraram e tomaram conta. Aconteceu a mesma coisa na Ásia, ainda que um pouco depois. O recorte do extremo
né, asiático, né, do Extremo Oriente, China, Japão, no Japão só depois do século XIX mesmo, da Índia à China, a colonização ali começa no século XV, em 1483, com Vasco da Gama. E só vai terminar em 1947. Quer dizer, são 500 anos de presença europeia em uma região asiática. E a Índia, ela era em grande parte muçulmana. O norte da Índia, onde hoje é o Paquistão, era pedaço da Índia e é totalmente muçulmano hoje. A China tem comunidades muçulmanas, assim como o Bangladesh, que é majoritariamente muçulmano. Então você vai ver aqui, obrigado. Ali você tem aqui embaixo Sri Lanka, ele é majoritariamente budista, mas se você olha Bangladesh, olha a cor. É cerca de 85% de pessoas muçulmanas no Bangladesh. Então é muita gente. Toda aquela parte, tudo isso que está em azul claro, foi no mínimo colonizado ou negociado pelas potências europeias. E a presença de potências europeias cristãs poderiam ser budistas. Eu não estou falando mal do cristianismo, não é nem querer falar mal ou bem. Eu digo de uma religião que não é a religião local. Essa presença, ela se dá dentro de um contexto de colonização não apenas do território, mas a colonização das almas. Do que eu chamo isso? Colonização das almas seria você colonizar tanto o personagem colonial no sentido econômico, mas também no sentido moral e ético. Então o que não era pecado passa a ser porque o outro colonizador pensa que é. Então você exporta um diabo que não existia antes, você exporta costumes que não existiam antes e valores que até aquele momento eram valores estrangeiros, que não tinham nenhum eco naquela sociedade. A Índia vai ser colonizada primeiro por portugueses, depois chegam os ingleses, franceses, a Inglaterra domina a Índia a partir de 1601 e larga em 1947. A presença europeia ela vai desorganizar, com a sua intervenção, várias partes do mundo, principalmente no Oriente Médio. Ainda que o Oriente Médio, esse pedacinho que pega a Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, para mim é só aquilo ali, mas vamos lá, tem gente que acha que é mais, seria Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos e Egito. Esse pedacinho do centro aqui, ele foi colonizado principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, porque antes era parte do Império Otomano, o império que tomava todo esse território aí. A colonização do Oriente Médio, ela foi feita por duas pessoas. Você pensa bem, duas pessoas decidiram que aquilo ali agora é ser o Oriente Médio. E parece, como diz o Marx, o capitalismo é uma coisa incrível. Ele consegue transformar o que é novo em algo muito antigo. E o que é antigo em algo absolutamente novo. Nossa, globalização, que moderno. Não, globalização é muito antigo. Já na época do século XV, no Oceano Índico, já se fazia globalização. Mas para o capitalismo isso é novo. E o que era, passou a ser novo, mas nós achamos que sempre existiu? O Oriente Médio. O Oriente Médio é uma coisa nova. Foi surgido na década de 20. Pode passar, por favor. Isso. Esse é o Oriente Médio. Essa é a divisão feita por duas pessoas. O senhor Sykes e o senhor Picot. Um ministro francês e um ministro inglês. Eles decidiram que a área azul seria francesa, enquanto a área vermelha seria inglesa. Dentro de algumas áreas, umas áreas como aquela do norte ali, você tem boa parte da Turquia que não se efetivou. Mas onde está azul escuro aqui no cantinho, fica o Líbano. Essa área azul enorme é a Síria de hoje. Não existiam fronteiras fixas na Síria. Essa parte de baixo é o Iraque atual. Iraque, Jordânia e a Palestina invadida, que vocês conhecem como Israel. Essas regiões foram regiões negociadas por duas pessoas. E eles decidiram que esse seria o novo mapa do que eles chamavam de Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é uma invenção europeia. O Oriente Médio é uma intervenção direta de países colonialistas que decidiram que aqui tem que ter uma fronteira. Não, a fronteira aqui não bota ela reta. A fronteira entre a Síria e o Iraque é uma fronteira em linha reta. A maior parte das fronteiras africanas também são. Não interessa quem mora do lado de lá e do lado de cá.
Você não dane-se, não importa. A linha vai ser reta, quase constantemente. Então o que vai acontecer? Ele vai deixar muita gente sem pátria. Pode passar a próxima, por favor? Como, por exemplo, os curdos. Está vendo isso vermelho aí no meio? É a população curda, que não é nem árabe, não é persa, não é turca, e fala outra língua. Esse seria chamado Kurdistão. Mas nunca existiu o Kurdistão. Eis um dos motivos do Estado Islâmico. Infelizmente, o Kurdistão está exatamente onde o Estado Islâmico quer fazer o seu Estado. Então você vai ter, o Kurdistão pega boa parte do leste do Iraque, oeste do Irã, pega quase toda a parte, assim, boa parte da Turquia e pega o nordeste da Síria. Esse meiozinho aqui é onde está o Estado Islâmico hoje, dentro do território curdo. Os curdos, eles não tiveram direito ao país. O problema é que eles estão na Turquia, que os odeia, no Irã, que os odeia, na Síria, idem, e no Iraque, idem. Eles são uma minoria populacional que ninguém quer. Saddam Hussein utilizou armas de destruição em massa contra os seus curdos. Então, nós podemos ver que há um povo invisível, né, que simplesmente está aí e ninguém sabe. Junto com isso, houve mais uma, assim, ao contrário. Enquanto você tem um povo sem terra, você tinha até o momento, entre aspas, uma terra sem povo, o que não é uma realidade, porque a Palestina estava totalmente cheia. Em 1948, nasce o Estado de Israel, né, que é a migração judaica europeia, né, conhecido como sionismo, vai simplesmente produzir, durante todo o século XIX, um discurso de que os judeus, que eram perseguidos, eram maltratados e eram malquistos em toda a Europa, eles teriam que ter o seu próprio Estado. Ok. Mas eles decidiram que esse Estado deveria ser a Palestina. E começaram migrações em massa desde o final do século XIX. Essas migrações, naquele momento, eram ilegais. E, em 1948, eles são cerca de 30% da população da Palestina. Você tem cerca de 60% de árabes e mais 10% de cristãos. O problema foi que, em 1948, o Estado de Israel nasce com uma guerra contra todos os seus vizinhos e expulsando uma quantidade de milhões de palestinos. Depois da guerra de 48, o Estado israelense nasce com uma grande maioria de judeus, que antes eram 30%, porque cerca de 60% ou 70% dos palestinos foram expulsos de suas terras e nunca puderam voltar. Estão lá até hoje, não podendo voltar. Aí nasce Israel, né? Israel diz que não pode, os palestinos não poderiam voltar, porque seria uma quantidade enorme de estrangeiros, né? Estrangeiros que nasceram ali, e eles passariam a ser minoria. Esse é o conflito Israel-Palestina até hoje. Todos os outros nuances são consequências. E aí você vê, as raízes não são religiosas. Tudo que eu falei até o momento, exceto a história do Islã, ela simplesmente é um discurso político, social, militar, estratégico, econômico, mas de religioso está muito longe. O que vai acontecer? Nessa brigalhada toda, nós temos então uma complicada mudança que vai ocorrer no Irã em 1953. Mais uma vez, quando a gente fala Irã, dá um arrepio na coluna, dá não? Nossa, o Irã, aquele pessoal, né? Aquela república, aquele pessoal de turbante, né? Cara de mal, barba branca, aquela roupa, né? Virada assim, fica meio... Eu vejo várias pessoas quando eu falo sobre... Eu queria passar minha segunda lua de mel no Irã. Meu sonho era esse. É legal era ver a cara das pessoas quando você falava isso. No Irã? O que você vai fazer lá? Aí eu dizia a mesma coisa que eu faria nos Estados Unidos, turismo. Mas as pessoas não acham que é possível fazer turismo no Irã. Eles sabem muito pouco sobre o Irã. Quase ninguém sabe alguma coisa sobre o Irã. O Irã é um grande império desde o tempo de Alexandre, desde antes de Alexandre, um império de quase 3.000 anos. Um país incrível que hoje é uma república muçulmana, uma república islâmica.
Isso não era assim antes de 1979. E leiam-se, eu nasci em 1975. Então, quando eu nasci, o Irã ainda era uma república não religiosa, laica, governada por um tirano chamado Mohammad Shah Reza Pahlavi. Um cara que se autodenominou rei e que tinha um apoio incondicional dos Estados Unidos. Em 53, o primeiro-ministro, o nome dele era Mohammad Mossadegh, ele simplesmente fez o que ninguém imaginava ser feito. Ele estatizou, nacionalizou o petróleo iraniano, que era de posse do governo britânico, uma companhia britânica que tomava o petróleo iraniano. Ele nacionalizou o petróleo. Isso criou um caos tão grande que os Estados Unidos botou a CIA para poder fazer um golpe de Estado contra Mossadegh. O Shah fugiu do país, o rei. Mossadegh ficou sendo presidente, entre aspas, mas foi derrubado meses depois pela CIA americana. E o Shah Pahlavi voltou ao país. Pahlavi governou até 79, quando aconteceu uma coisa que ninguém imagina. Quando nós falamos de religião, a gente pensa que é aquela coisa bem tacanha, né? Religião, dogma. Pela primeira vez na história, um clérigo muçulmano, que foi o Ayatollah Khomeini, e seus outros ayatollahs, são clérigos, são uma hierarquia de sacerdotes iranianos. Ele decide fazer um golpe de Estado dentro do Estado. Ele estava na França, ele conseguiu fazer com que a população iraniana expulsasse o Shah e declarasse uma república islâmica no Irã. Foi a Revolução Iraniana de 79. Gente, aqui estão as sementes de tudo que você quer saber sobre o Oriente Médio. Quer saber sobre o Oriente Médio? Entenda a Revolução Iraniana de 79. É a chave para entender todo o resto. Porque o resto é nada mais, nada menos, uma luta louca por quem controla a região do petróleo médio-oriental. O Irã é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é o primeiro. Qual o problema disso tudo? A Arábia Saudita é um país sunita. O Irã é um país xiita. Eu não falei para vocês o que é xiita e sunita. Abrindo parênteses. Essa divisão aconteceu lá no começo do Islã, logo depois da morte do profeta. Você vai ter um parente do profeta conhecido como Ali e seus parentes que acham que, por serem parentes do profeta, né, Muhammad, eles tinham direito natural de assumir o governo. Então eles acreditavam que dentro da família do profeta havia algo de natural, algum carisma próprio que só tinha na família do profeta. Então aqueles que seguiram esse pensamento, que acham que a família do profeta tem algo de, não vou dizer sagrado, mas algo de especial, são chamados de xiitas, da palavra Shi'atu Ali, quer dizer partido de Ali. Então esse grupo, ele é totalmente voltado para o segmento dos familiares do profeta, o neto, bisneto, tataraneto, que eles chamam de imã, seriam os sucedâneos do profeta. Mais adiante, você tem os sunitas, que foram os iniciais, seriam os ortodoxos, que não acreditam nessa ideia e seguem apenas o Alcorão e as chamadas suras, né? Suna, que são a lei islâmica da Sharia, composta pela Sunna, que é a lei... Caramba, esqueci o nomezinho aqui agora, só um segundo. Caminho trilhado. Sim, mas incrível, né? Como a gente esquece, está filmando e esquece. Não, são as hadices do profeta, obrigado. Hadices, que são os ditos e feitos do profeta Maomé. São esses os materiais que compõem a lei sunita. Então, para o sunita, não há intervenção nenhuma entre Deus e o homem. Para o xiita, há uma continuação quase que sacerdotal da família do profeta. Então, o Irã e a Arábia Saudita, hoje, são os grandes inimigos lá por trás do pano. E, em 1979, o Irã expulsou os americanos do país e chamou os Estados Unidos de o grande Satã. As relações até hoje não retornaram, né? Você não tem a volta dessas relações, e o Irã sofre sanções até hoje por causa disso. Acontece que o Irã é um país xiita. Qual o problema? O Iraque, o terceiro maior produtor de petróleo, é um país majoritariamente xiita também.
Então você para e pensa, os Estados Unidos sentam na mesa e falam assim: perdemos o Irã, muito petróleo, vamos perder o Iraque também? Porque se o Ayatollah continua a sua revolução xiita, ela vai contaminar todos os xiitas. Por um acaso, os xiitas do Iraque também, que são grande parte, né? Quase 60% do Iraque é xiita. Então o que os Estados Unidos decidem? Armar um político iraquiano para que ele não deixe a revolução iraniana entrar no Iraque. Alguém pode chutar o nome desse cara? Saddam Hussein. Isso, Saddam Hussein. Sunita, secularista, não gosta de nem curte religião, cara assim, completamente moderno, moderníssimo, moderniza o Iraque, isso é verdade, traz instituições mais modernizadas, um exército melhor, e faz uma guerra de 8 anos com o Irã. 8 anos, a maior guerra da história do século XX. A Segunda Guerra Mundial foram apenas 6. Só acabou mesmo em 89. Aí a gente não faz um link uma coisa com outra. Assim que acabou no 0-0, que ninguém ganhou a guerra do Irã e Iraque, no ano seguinte, George Bush, pai, invade o Iraque. Em 89 foi a primeira guerra do Iraque. Então a primeira guerra do Iraque foi logo depois do fim da guerra Irã-Iraque. É quando os Estados Unidos vai, invade o Iraque, faz o Iraque ser, né, expulso o Saddam Hussein, mas não persegue, né, não era nenhum cômodo, e garante que o Kuwait continue vendendo petróleo para os Estados Unidos. Então você vai começar a puxar, se você começar a puxar os fios do casaco, sabe, você consegue desfazer todo o imbróglio que são os conflitos do Oriente Médio. Isso envolve diretamente potências fora do Oriente Médio e dentro do Oriente Médio. Quais são os principais jogadores nesse caso? Você tem a Arábia Saudita, que é aquela que hoje é uma apoiadora incondicional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm algumas bases, tanto no litoral do Mar Vermelho, quanto no Golfo Pérsico, dentro da Arábia Saudita. Eles protegem a monarquia saudita, né, de ser atacada pelo seu próprio povo. E o Irã, tido como demônio, principalmente por ser inimigo mortal de Israel, que é um aliado fiel aos Estados Unidos. Se você bota tudo isso no jogo de xadrez, ninguém precisa decorar isso não. Mas se você coloca isso tudo no jogo de xadrez, você vai ver que a complexidade passa muito longe do Islã, do cristianismo, do que for. Né? O mundo islâmico, né? Esse mundo árabe, persa, turco, ele é muito, a política é uma política de seres humanos comuns, assim como é com os americanos, assim como é com os, com os bolivianos. É um povo que simplesmente está brigando por petróleo, terra e poder. Não são inocentes, não é uma questão de quem é bom e quem é ruim. Essa dicotomia maniqueísta de que os Estados Unidos é o mal e que o Oriente Médio são só vítimas, não é verdade também. Porque você tem pessoas como Saddam Hussein e Bashar al-Assad, que joga bomba sobre o próprio povo. E eles são, Saddam Hussein é iraquiano, assim como o Bashar al-Assad é sírio. Então não é uma realidade preto e branco, bipolar. Eu não gosto muito dessa tendência, né? Os Estados Unidos são culpados sim, mas eles dividem a culpa com muita gente. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Esse Alcorão foi feito na Arábia Saudita. Ele está em português e em árabe. Né? A Arábia Saudita tenta mostrar ao mundo de que ela é a Roma do Islã. Ela quer, porque lá fica Meca, a cidade mais sagrada do Islã. Então a ideia era botar uma propaganda de que lá é o lugar mais sagrado, que somos os melhores, somos o povo que realmente faz sentido. Mas não é verdade. O Estado Islâmico, assim como a Al-Qaeda, são reflexos dessa constante intervenção. Uma intervenção que eu finalizo esse pedaço é a intervenção que houve na guerra da União Soviética, que também não era santa, invadindo o Afeganistão. Todo mundo aqui sabe onde fica o Afeganistão? Eu creio que não. Então, eu cobro muito dos meus alunos de lembrarem onde fica o Afeganistão. Quero mostrar um mapinha ali, fica o Afeganistão. Mas o Afeganistão, para nós, não é conhecem hoje. Osama Bin Laden foi armado pelos Estados Unidos para lutar contra os russos do Afeganistão. Você tem o nosso Abu Musad,
que é o chefe do Estado Islâmico, né, que já morreu, ele vai ser treinado na guerra dos afegãos contra a União Soviética. Então, esse pedaço, né, que também é na mesma época da guerra, do final da guerra da Revolução Iraniana, no meio da guerra do Irã-Iraque, todos esses momentos ao mesmo tempo geram um excedente de ideias, um excedente de heróis da pátria. Não, nós somos os verdadeiros muçulmanos que vamos fazer a verdadeira mudança, fazer um Estado realmente islâmico. Então, esses sonhos baseados em ideologias religiosas, essas tentativas de tomada de poder político, tudo isso vai estar gestado dentro desse lugar, invadido por europeus em geral, sejam russos, sejam americanos, sejam britânicos. A União Soviética tentou invadir o Afeganistão, invadiu. Os Estados Unidos armaram um grupo chamado de Mujahideen, que eram internacionais, iraquianos, iranianos, árabes, jordanianos, afegãos, que lutaram contra os soviéticos. E o que sobrou? Armas. Você deu armas para esses caras. Muita arma, muito treinamento. E esses caras saem dali felizes da vida, porque agora alguém os armou. E eles podem contar agora com outros financiadores, vendendo suas armas para um outro governo. Dentro do Afeganistão, você vai ter o nascimento da Al-Qaeda, que é feita pelo Osama Bin Laden. Você vai ter o nascimento do Al-Nusra, que também foi feito por outros muçulmanos, que não importa ficar dizendo o nome, que ninguém vai lembrar quando sair daqui. Dentro desses campos, né, de Mujahideen do Afeganistão contra os russos, e o al-Zarqawi, que é o fundador do Estado Islâmico, né, que é Musab al-Zarqawi, que é um jordaniano completamente inexpressivo, que por causa do seu cursinho no Afeganistão e depois uma outra universidade dentro de um campo de prisioneiros americano, ele faz o que nós conhecemos como Estado Islâmico. Esse nascedouro de terroristas acontece no Afeganistão. E depois você vai ter os talibãs que vão dominar aquele lugar e esse pessoal volta para o Oriente Médio. Então, esse processo, né, de recrudescimento religioso, recrudescimento político, muita gente pode chamar de loucura religiosa, fanatismo, falta de pensamento crítico, falta de pensamento racional, né, ausência de racionalismo, que é típico do mundo cristão. Mas, assim, eu estou até pulando uma coisa para poder falar de outra, mas na verdade não é. Vamos lá. Eu, mais uma vez, sem querer, não estou criticando de forma alguma a Igreja Universal, respeito todo mundo que participa dessa igreja, é uma religião como qualquer outra, merece todo respeito. Mas, assim, só fazendo um exemplo, uma ponte, porque para nós é mais próximo e mais perto, mais fácil de entender. Você tem um homem pobre, que é o Edir Macedo, que na década de 70 era membro de uma igreja pequena, que sai dessa igreja e cria um conglomerado religioso de tal monta que tem algumas emissoras de televisão, rádio, um partido político, que é o PRB, que é da Universal. O governador, o prefeito do Rio de Janeiro, possivelmente vai ser o bispo Crivella, está em primeiro lugar. Então você vê o que acontece quando o homem consegue dar, né, a religião dele consegue oferecer o momento presente, que é o dom, a dádiva da racionalidade. Ele pensou racionalmente. Edir Macedo, ele não pensou de maneira unicamente religiosa. Ele pensou de maneira corporativa. Mas é um pecado em ser corporativo. A igreja dele prosperou de uma tal forma que hoje é a maior do Brasil, em nível de participação econômica, política, de peso político. Aconteceu mais ou menos desse jeito com os grupos terroristas do Oriente Médio. Ainda que a gente ache que o terrorista é maluco e que ele se explode para ganhar virgens, que é completamente absurdo, na verdade é um pensamento puramente racional do seu grupo, que é: precisamos tomar a cidade de Alepo, para Deus, não para a gente, fazer um governo ali, e a gente vai botar alguém para se explodir lá dentro.
é um pensamento racional, ele não está agindo de maneira irracional. Existe uma lógica nisso. Queremos isso. E utilizamos a ferramenta X para o parafuso W. Não é algo absurdo. É muito bem elaborado. É muito bem pensado, fria e calculisticamente. Os terroristas de hoje, né, de sempre, nunca pensaram de forma apaixonada na sua ação. Talvez no seu ethos. Estou fazendo isso porque eles são infiéis e eu é que sou fiel. Eu vou morrer em nome de Deus. Para quê? Para que esse mundo se livre daqueles infiéis. E que o nosso Estado nasça dentro de verdade, dentro de um país real. Então, o que está acontecendo hoje, segundo a Loretta Napoleone, que é uma pesquisadora do Estado Islâmico, é que nós tivemos uma sucessão de terroristas ao longo da história, né, com propostas diferentes. Você tem o pessoal da Palestina se explodindo, querendo expulsar os judeus da Palestina para retomar seu território. É uma forma racional de pensar. Você tem os talibãs, que também são terroristas, cercando o território do Afeganistão. Dentre outras dezenas, você tem a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, eu costumo dizer que a Al-Qaeda é tão nova quanto o DVD. O DVD, não saiu aqui. Ela é tão nova quanto a tecnologia do DVD. Ninguém mais compra DVD, ou quase ninguém. Não é verdade? Saiu ontem. O DVD acabou de sair, comparado com minhas fitas cassete. Acabou, saiu ontem o DVD. Mas hoje, nem o pendrive mais é onda. Nem o cartão SD mais é onda. A nuvem está aí. Você não precisa salvar mais nada no físico. Você pode colocar o seu pendrive em qualquer computador e baixar o seu, baixar a sua música. Ou ouvir áudio por streaming. Você bota no Spotify e vai ouvindo música. Qualquer música. Eu costumo dizer que a Al-Qaeda é o DVD e o Estado Islâmico é o Spotify. Entendeu? Entendeu o nível de pensamento? A Al-Qaeda, ela até ontem era o que nós tínhamos de mais avançado em terrorismo. O terrorismo da Al-Qaeda era mais avançado. Ninguém, assim, os Estados Unidos ficou de joelhos para a Al-Qaeda quando ela entrou e jogou 2 aviões nas Torres Gêmeas. Foram eles? Não sei, não interessa. Vamos pegar o que está escrito na história oficial. Quando tivermos uma outra explicação, a gente bota. Mas, na verdade, a Al-Qaeda, ela conseguiu, feita por Osama Bin Laden, um ex-treinado americano, conseguiu simplesmente, e ninguém sabe onde ele vai atacar. Ninguém sabe. Ele pode atacar aqui agora, pode ter alguém aqui da Al-Qaeda e vai explodir. Então ficava uma coisa tão no ar que as pessoas não conseguiam saber como se defender. Isso era a última palavra em terrorismo. Agora a última palavra é: qualquer americano pode ser o terrorista, porque ele pode ser convencido via internet. Online. De uma hora para outra, o garoto que era gente boa, né, vendia, churrasquinho ali na Praça de Redenção, ele simplesmente agora é terrorista. Ele se radicalizou. Não, ele apenas tomou uma opção racional. Segundo Max Weber, religião também é uma opção racional. Não estamos no campo do irracional. Ele tomou uma opção racional que para eles valia mais a pena morrer em nome de um Estado, olha, não em nome de Deus apenas, em nome de um Estado, da construção de um Estado, do que viver nesse mundo de pecado. Para ele optou entre A ou B. A racionalidade da religião existe, é verdadeira. A religião é uma questão racional. É uma tomada de decisão, é uma tomada de opiniões. A base pode ser carismática, eu creio em algo invisível. Mas quando você toma decisões práticas, você passou por um processo racional. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Vou para a Síria ou não vou para a Síria? Isso é uma opção racional. Vamos criar um Estado com lei X, escrita, com imposto. Qual o papel das mulheres? Então você vai ter uma tomada de opinião racional, e essa tomada de opinião racional ela é feita pela internet, claro, apelando pela sensação, pela emoção, mas essa emoção se torna um fato, né, racional quando ele chega no Oriente Médio para combater outras pessoas. Então hoje o Estado Islâmico é um pesadelo para se tratar, porque é mais ou menos, eu adoro fazer comparações, né, porque comparações são mais fáceis de entender. É mais ou menos o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele não mata. A AIDS não mata. O que mata é a infecção que você pega ao ter o vírus da AIDS.
você fica totalmente sem defesas. Uma diarreia te mata, uma pneumonia te mata, né? Uma gripe te mata. Porque você tem que se defender dos vírus, né, que você pode ser contaminado. No Estado Islâmico foi mais ou menos a mesma coisa. Eles aproveitam de um Estado aidético, né, que era a Síria, onde o presidente estava lutando contra 3 ou 4 tipos diferentes de combatentes anti-governo, e o Estado Islâmico aproveita e é mais um vírus que vai entrar. E o pior, não sabemos em quem atirar, porque as sociedades europeias e americanas decidem apoiar lados diferentes de rebeldes. E nesse meio tempo, o cupim vai fazendo caminho. Os Estados Unidos apoiam o PKK, que é o Partido Curdo, mas eles são inimigos da Síria, logo são inimigos da Rússia. Aí a Rússia vai e ataca o PKK, aí o Estado Islâmico cresce mais. Então, os iranianos entram pelo leste para poder tentar barrar a entrada deles no território iraniano. Mas os americanos são contra o Irã. Aí, filho, quem ganha nisso tudo é o Estado Islâmico, porque tem inimigo demais para combater. E nesse meio tempo ele é apenas mais um. O problema é que ele é o que tem mais dinheiro. Eles têm financiamento na casa do bilhão. Pensa em financiamento na casa de bilhões. Tem uma foto na internet que é um monte de gente do Estado Islâmico em cima daquelas Toyotas, aquelas picapes Toyota Hilux. Uns 10 em cada Toyota, assim, né? E a fila de Toyota nova fazia curva. Aí a pergunta era, eu não me espanto com os terroristas em cima da picape. O que me espanta é aonde eles conseguiram dinheiro para comprar essas picapes. Aonde? Cara, uma picape daquela custa na média de 250 mil. Então, cada picape. Imagina cada fuzil de primeira linha que eles têm. Lança-míssil. Gente, é muita arma, é muito dinheiro, mas muito dinheiro que esse povo tem. Da onde vem esse dinheiro todo? Por isso que eles hoje são incômodos. Porque eles não são só um grupo terrorista. Eles são um grupo terrorista inalcançável, no meio da Síria, em conflito, num território quase que inviável de combater, e com financiamento de países árabes. Leia-se Arábia Saudita e Catar. Agora, o Bilson pergunta, meu amigo Ronald, por que as pessoas iriam financiar o Estado Islâmico? Não é verdade? Acho que todo mundo deve se perguntar isso. Por quê? Primeiramente, alguém que está se preocupando com o que está acontecendo com o pessoal da Bolívia, Colômbia, El Salvador? Todo mundo vem aí, nem querendo saber. É a mesma coisa que acontece lá. O pessoal da Jordânia está pouco se lixando do que está acontecendo na Síria. Enquanto não está na Jordânia, meu filho, eu é que não estou preocupado. Que bom que nem aqui, que bom que é lá. Porque se fosse aqui, eu estaria com problemas. Mas quem está com problema é ele. E a Jordânia tem seus padrinhos. Assim como a Síria tem os seus. Assim como a Arábia Saudita tem os seus. Então, a Arábia Saudita, ela, no final da guerra do Iraque, um monte de gente foi formado pelos campos de prisioneiros americanos. Da onde saiu o Estado Islâmico? De um campo na cidade de Basra, conhecido como Camp Bucca. Bucca era o nome de um bombeiro americano que morreu no World Trade Center. Aí deram o nome para o campo. Esses prisioneiros fizeram uma universidade no Camp Bucca. Abu Bakr al-Baghdadi, que hoje é o líder do Estado Islâmico desde 2014, ele era desse campo, assim como Musa al-Zarqawi, que foi o fundador do Estado Islâmico. Eles eram uma célula da Al-Qaeda, que passaram, né, cresceram, chegaram ao ponto de chamar a atenção da Arábia Saudita e do Catar, e foram financiados. Para quê? Para não deixar com que a influência iraniana xiita penetrasse no lado iraquiano. Então você liberta um gênio para poder fazer o seu servicinho sujo. O problema é que o gênio não volta mais para a garrafa. Para botar o gênio daquele tamanho dentro da garrafa de novo é impossível. É o que aconteceu. Você tem a criação, você alimenta um bando de Rottweilers e agora não tem mais como prender os bichos. E eles só comem. E agora eles estão fazendo cria. Né? E todo mundo está ficando incomodado. Passa alguns slides, eu não sei exatamente onde está, só para poder... Aqui, volta um pouquinho. Volta 2, por favor. Olha,
Esse aqui é o mapa da Síria, que é o mapa do Iraque. Do Iraque. Olha só, a parte, cadê os xiitas? Os azuis são xiitas. Ali, cadê os sunitas? Cadê os sunitas? Os verdinhos são os sunitas. Exatamente onde está o Estado Islâmico. Decorem essa posição. Aqui, Basra é aqui, onde foi criado o Estado Islâmico. Aqui no meio, exatamente no caminho do rio Tigre e do rio Eufrates. A Síria fica aqui, ó. Ali, aqui do lado da Síria, ali, ó. Iraque e Síria. Você dá uma olhada onde estão os sunitas. São todos esses laranjinhas ali, que é exatamente a continuação dessa mancha do Iraque, né? O Iraque, cadê o Iraque aqui? A Síria está ali, seguindo para lá. Então, seguindo para cá, ó, você tem a continuação do caminho que faz o Estado Islâmico. Qual é a ideia? Uma unificação sunita para acabar com os xiitas. Esse é o mote do Estado Islâmico. Por que eles odeiam os xiitas? Também. Fanáticos religiosos sunitas? Também. Mas alguém achou mais interessante financiar sunitas para acabar com os xiitas. Abre parênteses. Os Estados Unidos deixaram um xiita governando o Iraque. Hoje quem governa o Iraque é a maioria xiita. A maioria xiita governa, então a minoria sunita ficou com a pulga atrás da orelha. E o pessoal fala assim, quer saber? Eu quero mais que os xiitas se explodam. Eu prefiro o Estado Islâmico sunita do que esse bando de xiita me governando. Essa identidade religiosa, sim, dá pista livre para o Estado Islâmico. Mas ela não é a principal origem. Né? Estamos falando apenas da espuma da cerveja. Né? A cerveja mesmo não dá para ver. Está bem abaixo. Né? Por baixo das negociações da Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Emirados Árabes. Todo mundo querendo um caos no lugar para que, né, seja possível negociar melhor o petróleo da região. Aqui, o Estado Islâmico controla toda essa área. Aqui é o mapa da Síria. Né? Você tem o governo aos pontos vermelhos. Isso também já está datado. Até ontem a coisa muda, né? Os dados voltam todo dia. Mas em 2015, 2016, no começo, essa parte vermelhinha são as cidades onde as forças do Bashar al-Assad ainda controlam. As partes verdes são rebeldes de diversos tipos. Eu vou colocar depois ali o mapa dos rebeldes. Os curdos estão lá em cima, onde eu tinha mostrado, em amarelo. A Al-Nusra, que é um outro grupo terrorista que saiu do Estado Islâmico, é o azul e o cinza. São poucos. Mas o preto é o Estado Islâmico. Olha o desenho daquilo ali. Olha o Tigre e o Eufrates. Exatamente no caminho que eu mostrei da população sunita. Há uma presença enorme de Estado Islâmico em diversas cidades. Eles querem controlar essa região. Qual é o debate? Queremos fazer um califado. Queremos ressuscitar o califado. Passa, por favor. Quem são essas pessoas? Vamos lá. Os grupos em conflito. Pausa. Da onde? Que conflito é esse? Esse conflito começou em 2011, lá na Tunísia, na África. Primavera Árabe. Tunísia voltou para fora o seu presidente, aí veio para a Líbia, da Líbia para o Egito, né? Mubarak foi expulso, aí foi para a Síria, para o Iêmen. Na Síria, por que na Síria eles não conseguiram derrubar o presidente? Por que a Síria, o presidente não caiu igual o Mubarak do Egito, igual os outros presidentes? Ben Ali da Tunísia. Por que não caíram? Porque a Rússia não deixou. Os contra-governistas tentaram fazer a mesma coisa dos outros países e expulsar o Bashar al-Assad, que está lá há quase 20 anos no poder. Não conseguiram, porque a Rússia encheu esse cara de armas e ele nem balançou no vento. Isso começou em 2012, a tentativa de tirar ele do poder. Já temos 4 anos de guerra na Síria, tentando derrubar. Primeiramente, era tentar derrubar o presidente. Esse é o primeiro problema. Quais são os grupos contra o governo? Os grupos contra as forças sírias, que são as tropas militares sírias, guerrilheiros libaneses, pagos pelo Irã, que o Irã é amigo da Síria. Olha só, uma confusão. O Irã é amigo da Síria. E quem é o inimigo? Você tem o Exército Livre Sírio, que é os soldados desertores, no caso que eram os soldados do Exército Sírio.
né, e querem uma república secular, não querem uma república religiosa, querem um Estado laico. Ainda que sejam muçulmanos, querem um Estado laico. Você tem esse grupo do Exército Livre Sírio, é o grupo que estava agora na cidade de Alepo, que está sendo atacado pelo presidente, né, com jatos russos. É esse pessoalzinho que foi treinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos cismam em treinar as pessoas. Você tem a Frente Islâmica, que é a coalizão de vários grupos religiosos. A Frente Jabhat al-Nusra, que é o grupo que fazia parte do Estado Islâmico da Al-Qaeda. Você tem os Peshmerga, que são as milícias, um exército curdo secularizado, um exército não religioso curdo. O PKK, que é um partido de esquerda curdo. E, por fim, a coalizão americana, né, francesa e de outros países que decidem ajudar a tentar tirar o Estado Islâmico. Gente, é todo mundo brigando contra todo mundo ao mesmo tempo, tanto na Síria quanto no Iraque. É por isso que vocês não conseguem entender. Não dá para entender assim de primeira, mas é bom saber que são vários grupos querendo várias coisas de várias maneiras. Quem são os fundadores do Estado Islâmico? Você tem o Abu Musab al-Zarqawi, que é um jordaniano que foi morto por um ataque aéreo americano. Ele fundou o Estado Islâmico. Antes de ser Estado Islâmico, era chamado Al-Qaeda no Iraque. Ele fundou esse grupo. Ele era um Zé Ninguém que passou semi-analfabeto, nem árabe direito falava, conseguiu dar uma de grande, né, conhecedor do Islã, que ele nunca foi, e convenceu muita gente. Depois de morto, quem assumiu foi Abu Bakr al-Baghdadi, que hoje ainda é tido como califa, né, de todos os muçulmanos, que ninguém reconhece, todos os muçulmanos, vírgula, do Oriente Médio. Ele começou em 2003, né, os ataques contra os xiitas, eram grupos esparsos, né, anti-xiita, organizados já pelo Zarqawi. Mesmo em 2003, você vai ter um grupo chamado Tawhid al-Jihad, que era o grupo mais organizado que ele fez. Em 2004, ele se alia a Osama Bin Laden para poder fazer a Al-Qaeda no Iraque. Mas eles nunca se deram muito bem. Como eu falei, Osama Bin Laden pensa de maneira mais atrasada, mais antiga. Ele pensava de um jeito bem mais moderno. Então ele fica como a Al-Qaeda no Iraque, e ele, entre 2006 e 2014, ele vai ter vários nomes. Ele vai ter o nome ISIS, né? Vem muito ISIS, né? É Islamic State of Iraq and Syria, Estado Islâmico do Iraque e Síria. Ou alguns chamam de Islamic State of Iraq and Al-Shams. Al-Shams quer dizer Síria em árabe, né? É o território do Levante da Síria. E Levante, Shams quer dizer Levante. E por fim, você vai ter o IS, né? No SI, né? Islamic State. IS, Islamic State. Sorrindo. Então o Estado Islâmico. Em 2014 não tem mais ISIS, é só Estado Islâmico. Aí você vê, em 2006, Zarqawi morreu, Abu Bakr pega em 2010, assumiu o Estado Islâmico, como eu já falei. Em 2013 ele passa a ter esse nome, né, Estado Islâmico do Iraque e Síria. Em 2014, o Estado Islâmico. Aqui em 2014 ainda ele conclama o nascimento de um califado. Ele fala que ali vai ser criado um Estado físico, né, um país, né, islâmico. Que seria isso aí, hoje. Essa é a situação mais ou menos hoje, de onde está o Estado Islâmico. Toda essa mancha vermelha. É onde hoje o Estado Islâmico governa ou, né, de alguma forma, influencia. Pode passar. Isso é o califado que ele está falando que quer ressuscitar. O governo sobre toda essa região. Claro que sabemos que é propaganda, que eles adoram fazer propaganda. Mas, para quem é fiel, religioso, inocente, acredita mesmo que você está tomando uma decisão real, racional, em tentar ressuscitar um mundo islâmico da década do século IX, que é isso aqui, século X. Então, aqui nasceu em 750. Você vê, não faz sentido para nós, mas para eles faz. Estamos quase lá. E essas são as rotas de quem está fugindo do Oriente Médio. Quem foge? Todo mundo que não faz parte da briga. Simples.
Pode ser xiita, sunita, se você não concorda com o Estado Islâmico, você vai ter que fugir. Mas não é só o Estado Islâmico que mata. Nós temos hoje os governos, né, como a Síria, que bombardeiam cidades inteiras, com gente dentro. A pessoa pode fazer o quê? Fugir. Ou você foge ou você morre. Então a fuga está nesse nível. Você vai para a Turquia, da Turquia para a Grécia e sobe pelo leste europeu. Hoje, né, a Sérvia ainda está aceitando, mas a Hungria não está aceitando mais. A Polônia não deixa mais entrar. E eles vão tentando chegar na Alemanha, né, uma tentativa de apoio humanitário. Aqui, eu não vou me aprofundar nisso também, não. Você vai ver que as cotas, né, que você tem em cada país que faz parte da União Europeia tem cotas para receber os refugiados. Tá? Então isso aí, olha, você tem gente que está chegando ao máximo das suas cotas. Né? Você tem essas primeiras vermelhas, eram as cotas de 2015. Essas verdes são as cotas de setembro de 2015, né? Maio 1º e setembro 2º. Pode falar. Assim, eu não quero explicar complicando, mas olha só o esqueminha que eu tentei, foi o que fiz. Olha o esqueminha básico. Irã mais China mais Rússia apoiam a Síria. Que Síria? Do governo de Assad. A Síria está sofrendo o ataque dos separatistas de várias linhas, dos curdos, que não tem país, estão lembrados? Aqueles curdos, e do Estado Islâmico. A Rússia, né, apoiando a Síria, ela é inimiga, né, não declarada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm apoio da Arábia Saudita e da coalizão para tentar acabar com os... né, apoiar os separatistas e curdos. Então, os Estados Unidos apoia os separatistas, apoia os curdos e só combate o Estado Islâmico. O problema é que a Rússia apoia a Síria para poder baixar o cerco em todo mundo. Olha a confusão grande que está aí. O problema é que a Rússia está querendo que curdos e separatistas sejam extintos, assim como o Estado Islâmico, na onda. Os americanos não. Os americanos querem que separatistas e curdos tirem o Assad do governo. Os Estados Unidos querem o fim do governo de Assad. Então a Rússia quer que ele continue, os Estados Unidos quer que ele saia. Por isso que eles apoiam pessoas diferentes. Só o Estado Islâmico é inimigo de ambos. No mais, todo mundo tem divergência em quem apoiar. Aí, debaixo do pano, a mesma Arábia, que apoia os Estados Unidos, para poder apoiar os separatistas e curdos contra o Estado Islâmico, ela financia, junto com o Kuwait e o Catar, o Estado Islâmico. O amigo dos Estados Unidos está financiando o inimigo dos Estados Unidos. Né? Então, não faz o menor sentido mesmo. Essas são lógicas internas, problemas econômicos, políticos e de maioria hegemônica. Então, concluindo, gente, eu gostaria de deixar uma coisa aqui para a gente pensar. É o seguinte, que o Max Weber, que é um sociólogo, não sei se você é alguém da sociologia, se não é, o sociólogo Max Weber, ele faz uma análise sobre o processo de racionalização. Ele vai dizendo que normalmente existe um processo de racionalização onde as ideias inicialmente começam com um caráter um tanto carismático, baseados na emoção, baseados no valor, né, na ética valorativa, e elas caem ao longo do tempo por um processo de racionalização que ele chamou, entre outros, de burocratização. Então você tem um processo de... né, nasce um Estado pela vontade de ser livre, mas você tem que pagar as contas. Você tem que criar um exército, né, criar serviço público. Então, o que acontece é que esses Estados, né, o Estado de Israel é um exemplo, ele é uma racionalização da ideia judaica da Terra Santa. E ninguém, assim, eu não vejo muita gente falar que isso é um absurdo. Os judeus, né, que estavam, entre aspas, se entrarmos nessa linha, a gente vai falar amanhã, né, a noite toda, os judeus, que não são, se todos sabemos na academia, que não são um grupo só, e judeus não são etnia, judeus são religião. Mas vamos pegar assim, a explicação macro. Eles não tinham terra e eles hoje têm um Estado. E eles têm direito de ter um Estado, porque Deus deu o Estado para eles.
Cara, isso parece óbvio para qualquer pessoa que seja judeu ou cristão. Ninguém reclama. Mas quando o Estado Islâmico, não estou defendendo, mais uma vez, fala que quer fazer a mesma coisa pelos mesmos motivos, eles são considerados terroristas. Então, quando os muçulmanos, ele conclama que somos todos muçulmanos, vamos fazer um país para os muçulmanos aqui no centro, essa ideia é absurda para todo mundo. Mas não é. É um processo de racionalização, assim como foi o processo da formação do Estado de Israel. O que diferencia um do outro? Ainda que não em questão de quantidade de força e não em atuação, é que o Estado de Israel, ainda que ele tenha sido inaugurado de forma violenta, expulsado milhões, e ter criado um problema que até hoje existe com o resto do mundo, o Estado Islâmico é o primeiro Estado, o primeiro grupo terrorista, o primeiro grupo que decide que um grupo terrorista tem que ter um Estado. Queremos um país, não queremos sair por aí explodindo todo mundo só. Nós só explodimos todo mundo para ter o nosso país. A Loretta Napoleone diz que é o primeiro Estado que utiliza a violência ilegal de forma constante para garantir o Estado. Ele legaliza a violência, tenta racionalizar a violência em prol de um fim específico. Queremos criar um Estado. Ponto. Quando tivermos nosso Estado, nosso país, aí sim terminaremos. Nós temos dinheiro para isso, nós temos gente para isso, que vai estar aqui ajudando a gente a fazer esse Estado. Então eu queria que vocês parassem e pensassem nisso, levassem isso para casa, até que ponto o discurso religioso ele não se torna um discurso político. E esse discurso político, ele não está no campo mais da religião, ele está no campo da política. Nesse caso, a violência muçulmana, que não é muçulmana porque ainda que eles se dizem muçulmanos, a violência desses muçulmanos específicos, eles passem da discussão religiosa e essa discussão religiosa caia no mundo político, jurídico. É um processo simples, não tão simples, meio que complexo, de você gerir uma forma de racionalidade. Então eu acho que é interessante a gente ver que esse mundo islâmico que nós conhecemos, ele não está em guerra, mesmo, não há mundo islâmico em guerra. Temos tantas guerras como temos em qualquer outro lugar, e essas guerras são específicas e compreendem não muçulmanos na mesma forma e na mesma quantidade. Se nós conseguirmos diferenciar isso, dar a chance a esse mundo islâmico da sua especificidade, e tentarmos entendê-lo pelas suas partes, vai ser muito mais fácil não só entendermos o terrorismo, mas também entendermos todas as outras relações que envolvem outras religiões e outras regiões. Tá? E eu deixaria aberto, assim, sei lá, quem quiser fazer uma pergunta específica, eu estou aí para responder. E agradeço pela atenção hercúlea de todos vocês. Obrigado. Sim, petróleo, mas isso é muito volátil. Nem sempre eles conseguem manter-se nas cidades das refinarias. Quando você tem ataque aéreo, eles atacam exatamente o petróleo. E o petróleo, eles conseguiram muito dinheiro com o petróleo. Muita gente facilitou. Os iraquianos facilitaram. Iraquianos, sírios e outros facilitaram a saída do petróleo do Estado Islâmico para fora do Oriente Médio. Mas isso começou a queimar algumas pessoas. As pessoas começaram a ficar... Isso poderia expor a rede ilegal de petróleo. Então o petróleo hoje em dia não é mais tão utilizado como financiamento. Um financiamento maior, por exemplo, eles sequestraram algumas pessoas, eu não me lembro exatamente se eram, não sei exatamente a nacionalidade delas, e pediram, acho que foi 10 milhões, alguns milhões de dólares. O Catar, na mesma hora, falou, eu pago. Quer dizer, não era uma piada, parece, não era um resgate, era uma negociação. Era mais ou menos assim: Catar, vamos fazer uma lavagem de dinheiro, a gente sequestra o pessoal, para você não ficar feio no filme, você paga o resgate, entendeu? O Catar apenas financiou o Estado Islâmico. Ele estava, temos que entregar esse tanto de dinheiro, você sequestra meia dúzia, a gente fala que foi uma negociação, vocês levam o dinheiro e liberam o pessoal. Não, peraí, eu falei que o financiamento é uma delas. Qual seria a segunda forma para poder acabar? A queda de Bashar al-Assad. Completamente.
todo o esquema de Assad cair. O problema é que se os Estados Unidos entrarem na briga e derrubarem Assad, os Estados Unidos, eles têm problema com a Rússia. Aí podemos ter uma guerra mundial. Se a Rússia, né, continuar assim, e algum outro Estado árabe, o Irã entrar no jogo, não, o Irã não entraria, porque o Irã também é parceiro da Rússia. O Assad tem que cair. Se o Assad cai, é possível outras forças entrarem na Síria ou os próprios sírios combaterem. Mas enquanto o Assad está no poder, não é possível minimamente ter um combate. Claro, eles estão se enfraquecendo, porque todo mundo tem um limite. Até eles têm limite. Então, o limite de mobilidade, de pessoal, de treinamento, nem sempre é possível. Então, hoje, eles estão um tanto quanto estacionados. Eles não cresceram mais. Perderam algumas cidades, Palmira, perderam Homs, perderam algumas outras cidades. Mas isso não quer dizer que eles estão mais fracos. Mas eles têm uma capilaridade muito grande. Isso complica. É que nem um câncer. Você tem várias artérias alimentando de vários lugares. E ele pode, de uma hora para outra, eles podem fazer uma metástase e permear outros países e vir para o Brasil, na Argentina, em outros lugares. É complicado. Esta era a minha última questão, mas mesmo assim vou tentar fazê-la de uma outra forma. Digamos que o grupo terrorista, neste caso o Estado Islâmico, que nem é Estado ainda, nem vai ser. Cá para lá, ninguém quer, ele não quer ser. Ele fala que quer, mas no fundo ele não quer. Não quer isso. Acabou por cooptar certas células separatistas também, e hoje em dia ganhou uma força maior. Então podemos dizer que há uma ligação forte entre o Estado Islâmico e essas células separatistas também que existem em África, sobretudo Boko Haram, neste caso? Sim, com certeza. Porque conhece a franquia do McDonald's? Quando você tem a padaria Flor do Bairro, né, que todo mundo conhece, se ela tem, ninguém conhece todo o bairro lá em Fortaleza, mas se ela tem a chance de conseguir uma franquia McDonald's, todo mundo vai saber o que é aquilo. Então, quando você tem a possibilidade de comprar uma franquia de um grupo terrorista que todo mundo no mundo inteiro teme, você não vai perder essa chance. Não é uma questão ideológica, porque nós concordamos, ou lemos isso. Não. É porque agora nós temos um backup, temos um por trás, que vai nos garantir visibilidade que nunca tivemos. E essa visibilidade atrai mais pessoas, causa medo antes de você chegar. Então tem toda uma questão psicológica que ser amigo do Estado Islâmico quer dizer que você não está sozinho, você faz parte de um grande topos. Né? Então as pessoas, ele parece maior, é aquele jogo de sombras, né? Você vê que com a luz a minha mão ela parece enorme. É mais ou menos isso, você é pequeno para o Estado Islâmico, você passa a ser maior. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Diga, irmão. Eu queria saber, porque hoje em dia, a gente, como eu não sei nada sobre muçulmano, e me estranho vendo a pessoa vestida daquele jeito, passa na cabeça que todos os muçulmanos são terroristas. Eu queria que o senhor falar um pouco sobre isso, porque basta você ser muçulmano, você já é terrorista. Não. É assim que passa na cabeça. Exato, esse é o problema, mano. O problema é que pegaram, por exemplo, aqui no Brasil, quando você é muito chato no emprego, quando você, sabe, é específico em detalhes e você não posta, fechou 10h30, você 10h31, não aceita ninguém. Nesse nível, você chama de xiita. Esse cara é mó xiita, não é verdade? Esse professor é mó xiita, por causa da guerra Irã-Iraque. Na guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos financiavam o Iraque. Então o Irã xiita parecia uma coisa horrível. Ser xiita era ser fanático. Então, em alguns lugares do mundo, a palavra xiita era sinônimo de fanatismo. Ponto. Agora, por causa da mídia ocidental, eles pegam o árabe, que quem se veste daquele jeito são árabes. São roupas locais. É que nem você que é da Guiné. Com certeza deve ver, você tem várias roupas típicas da Guiné. Aí você se converte ao Islã, você pode continuar usando roupas da Guiné. É que nem pegar tecidos coloridos africanos e falar assim, isso aqui todo mundo que se veste assim é africano, mas não é, eu também tenho uma camisa daquela. A roupa, ela não é obrigatoriamente ligada à religião, é um costume local. Mas logo aquele local tem maioria muçulmana, então quem usa aquela roupa são os muçulmanos daquele lugar. Aí você joga aquela figura daquele lugar que naturalmente se veste assim e que é muçulmano e que é terrorista, você faz o caminho inverso. Todo terrorista é muçulmano e se veste assim. Está entendendo? É que nem você pegar a questão do racismo.
fala assim, pega um bandido negro no Rio de Janeiro. E fala, então, aí você vai assaltado por outro negro. Aí você logo, todo negro é bandido. Entendeu? É você pegar, é fazer uma engenharia às avessas. É achar que só porque um árabe tem barba grande, é muçulmano e se veste daquele jeito, e um árabe desse jeito foi terrorista, todos os árabes que se vestirem como árabes e usarem barbas como muçulmanos passam a ser terroristas. A religião, existe terrorismo de outros lugares, como terrorismo católico na Irlanda do Norte. O IRA era um grupo terrorista católico. Explodiu uma banca de jornal, explodiu escolas, e eram católicos. Então, o ato terrorista em si, ele não é um ato religioso. Ele nasceu bem antes. Você tem judeus terroristas. Né? Mas só que o problema todo é que a mídia mostra apenas o terrorista da vez. Assim como antigamente ser comunista era tipicamente coisa ruim. Ah, está voltando de novo esse papo. Nossa, os comunistas são satânicos, não acreditam em Deus. Aí você tinha todo um comunista padrão. Conhece 007? Filme? 007? Você pega 007 até o ano 95, 99, todos os inimigos do 007 eram comunistas. Todos. Agora para ver. Não duvido nada que esteja alguém de turbante aparecendo lá, né? Você apenas modifica o inimigo. Agora ninguém se preocupa com esse comunista. Então o muçulmano obrigatoriamente não é terrorista. Mas pode ter terrorista muçulmano. Isso chama-se fundamentalismo. É quando você acredita que através de uma ação violenta você consegue impor a sua verdade ao outro. Já que todo mundo é infiel na cabeça de um Marte, de um muçulmano fanático que acha que é Marte. Ele fala, eu vou morrer em nome de Deus. Não é suicídio para ele. Ele está morrendo para poder outros entenderem que ele está fazendo a coisa certa. Mas é uma coisa bem complexa, sabe, irmão? Então, obrigatoriamente, o Islã nada tem a ver com terrorismo, que nada tem a ver com os árabes. Por exemplo, você diria que eu sou muçulmano, me converti faz pouco tempo. E dá para ver que eu sou terrorista? E pior, eu uso brinco. Um cordãozinho aqui que nenhum muçulmano usaria. E mais um monte de outras coisas. Eu sou brasileiro. E eu não sou tipicamente aquele árabe. Então você vai ver, existem outros muçulmanos, como eu falei aqui no começo, você não estava. O pessoal do leste europeu. Se você tem armênios muçulmanos, brancos, tudo claro, olho azul, entendeu? Que não são tipicamente o padrão do que nós temos como muçulmano terrorista. Aí eu posso dizer que essa relação é uma relação causal. Você pega e você bota esse livro na frente desse, fala assim, então a culpa é desse aqui. Mas você que arrumou a lente, né? Você que arrumou os personagens e deu um adjetivo para aquele cara. Então, uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. E outra coisa, se você pega um cristão do Iraque, ele se veste igualzinho ao muçulmano. Porque aquela roupa é típica do Iraque. Entendeu? O iraquiano, cristão, vai se vestir exatamente como um muçulmano. Porque lá no Iraque se veste assim. E você tem uma comunidade cristã do Iraque grande. Eu vi um católico um dia, católico iraquiano, lá no metrô do Rio de Janeiro. E eu sentado, conversando com ele, ele falou assim, caramba, que legal. Estava conversando em inglês, ele falou, eu falei, você é católico? Ele sou, com a bandeira do Iraque, não? Você é iraquiano e cristão? Eu sou. Eu falei, que legal, né? Enquanto eu sou brasileiro e muçulmano. Aí ele, nossa, que contraste. Eu falei, você tem que ir do Iraque para poder vir num país cristão para encontrar um muçulmano no metrô. Que incrível, né? Aí você vê que não há um padrão, né, a seguir. Ok?